Olá, estou aqui para fazer uma breve apresentação do nosso trabalho, os séculos finais da Idade Média. A partir do século XI, a Europa passou a viver um período de relativa tranquilidade social e crescimento populacional. A economia expandiu-se em vários setores. Os limites impostos pelo sistema feudal começaram a ser rompidos. As cruzadas reabriram o Mediterrâneo aos europeus, o comércio ganhou impulso e as cidades cresceram. Nem mesmo as crises do final do período medieval conseguiram deter as transformações que vinham ocorrendo. O vídeo irá começar em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Go! A primeira fase da Idade Média foi caracterizada pelo processo de expansão de diversos setores da vida da Europa Ocidental, como, por exemplo, a ampliação das técnicas agrícolas. Um novo instrumento utilizado era a charrua, que era uma máquina de remexer a terra, puxada por bois ou cavalos. Também nesse período que começam a usar ferraduras nas patas dos cavalos, assim protegendo seu casco em terrenos ásperos. Um outro instrumento é o moinho d'água, que era um equipamento usado para moer cereais, azeitonas, acionar foles, quebrar minérios e etc. Com os moinhos ficou muito mais prático esse tipo de trabalho, pois substituiu a força humana pela hidráulica. Com tantas inovações, a produção agrícola aumentou, e com melhores condições, a população consequentemente também. O aumento da população foi acompanhado do crescimento urbano ligado ao progresso geral da sociedade feudal. A população que crescia encontrou alimento suficiente graças ao aumento da produção agrícola. As cidades, antes pequenas, cresciam com o excedente populacional. Essa população, que em parte se dedicava ao artesanato, necessitava cada vez mais de matéria-prima para suas atividades. Isso exigia que o campo aumentasse sua produção para vendê-la às cidades. Essa troca entre cidade e campo aprofundou a especialização de produção. Isso aumentou a dependência do campo em relação às cidades e ao comércio. As cidades tinham de proteger seu artesanato e seu comércio da concorrência estrangeira. Para isso foram criadas as corporações de ofício, que controlavam a qualidade dos produtos, os horários de funcionamento de cada oficina e dos respectivos trabalhadores, o preço das mercadorias e o método de fabricação. As atividades comerciais passaram a ser praticadas também a longa distância, estimulando o comércio internacional e a atividade bancária. Com isso, numerosas feiras surgiram no entroncamento das rotas comerciais. De início, as feiras eram realizadas dentro de castelos fortificados ou dos burgos. Isso propiciava aos senhores feudais uma fonte de rendas adicional, pois os comerciantes lhes pagavam taxas para comerciar em seus territórios. Além disso, as feiras colocavam os senhores em contato com os produtos de luxo vindos do Oriente. Por essa razão, os senhores davam garantias aos comerciantes para atraí-los aos seus territórios. O sistema feudal podia limitar o desenvolvimento do comércio, pois as taxas pagas aos senhores diminuíam o lucro dos comerciantes. Além disso, o poder quase absoluto do senhor dentro de seus domínios colocava um comerciante numa posição de dependência. As cidades queriam conquistar sua independência em relação aos senhores feudais. Isso se dava de duas formas: ou os cidadãos lutavam de armas na mão contra a nobreza, ou pagavam pelo direito de se tornarem livres. No tempo antes da Guerra dos 100 Anos, houve uma extrema pobreza e miséria na Europa, conhecida como a Grande Fome. No fim do século XIII, as terras de boa qualidade haviam se tornado menos férteis, resultando na queda de produtividade. Além disso, muitos nobres feudais resistiam à derrubada das florestas para fins agrícolas, pois elas eram um ambiente natural à caça e a fonte de produtos como madeira, mel, cera e etc. Em várias regiões europeias, houve perdas de colheita provocadas por fatores climáticos, guerras, técnicas inadequadas de cultivo, o que ocasionou na escassez de alimentos. O resultado foi que a população com fome ficou desnutrida e sem defesas para doenças. As péssimas condições de vida e higiene ajudaram para a propagação de doenças epidêmicas.
Enfraquecida pela fome, a população europeia ficou vulnerável às epidemias, como no caso da peste negra, trazida do Oriente. Calcula-se que um terço da população europeia desapareceu. A epidemia, aliada às sucessivas crises agrícolas, provocou uma enorme escassez da mão de obra, levando os servos a fazer exigências por melhores condições de vida. Muitos servos conseguiram comprar sua liberdade. Em algumas regiões, no entanto, as exigências dos servos foram seguidas pelo aumento dos laços de dependência, acarretando as revoltas camponesas. O período medieval foi marcado pelos conflitos militares, dada a agressividade da nobreza feudal. Entre estes, a Guerra dos 100 Anos. A guerra aconteceu entre o reino da França e o da Inglaterra, de 1337 a 1453, motivado por motivos políticos. A sucessão do trono francês entre Philippe de Valois e Eduardo III, rei da Inglaterra, e motivos econômicos, a disputa pela região de Flandres, importante área produtora de manufaturas. Ao longo do combate, franceses e ingleses obtiveram vitórias significativas. Entre seus principais personagens, destaque para a figura de Joana d'Arc, francesa que comandou batalhões franceses na Guerra dos 100 Anos e que foi queimada em 30 de maio de 1431 pelos ingleses. Após a sua morte, os franceses expulsaram os ingleses, vencendo a guerra. Esta longa guerra prejudicou a economia dos dois reinos e contribuiu para o empobrecimento da nobreza feudal, e, consequentemente, o seu enfraquecimento político. Ao mesmo tempo que a nobreza perdia poder, a autoridade do rei ficava fortalecida, beneficiando o processo de construção das monarquias nacionais. Em 1309, o Papa Clemente V transferiu a sede da Igreja Católica para a cidade francesa de Avignon, buscando manter boas relações com o rei da França e fugir das perturbações políticas que agitavam a Itália. A mudança da sede do papado provocou grave crise dentro da Igreja, entre os anos de 1378 e 1417. Nesse período, conhecido como Grande Cisma do Ocidente, a Igreja foi governada por dois papas, um em Roma e outro em Avignon. Somente em 1418, com a realização do Concílio de Constância, a Igreja recuperou sua unidade, elegendo um novo Papa, sediado em Roma, para comandar a cristandade católica. A crise religiosa colaborou para gerar insegurança e desorientação entre os membros da cristandade, fazendo surgir várias doutrinas contrárias aos dogmas da Igreja Católica. Chegamos ao final do nosso vídeo explicativo sobre os séculos finais da Idade Média. Este vídeo foi produzido pelos alunos do primeiro B: Breno Vieira, Jorge Leonardo, Luiz Fabiano, Naíris Melo, Rafael Pereira, Vinícius Profeta.